Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Encontra-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros José Ricardo Pereira Cabral, Marisa Serrano, Ronaldo Chadid, Osmar Domingos Jerônimo, Gerson Domingos e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador-Geral de Contas, Dr. José Aedo Camilo. Em discussão, a ata número 14 da sessão ordinária, realizada no dia 24 de junho de 2014. Os senhores que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria de Sessões para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Solicito à Secretaria de Sessões a retirada de pauta dos processos do excelentíssimo senhor conselheiro Irã Coelho das Neves, visto que o mesmo se encontra enfermo e não poderá estar presente. Processo sobre a relatoria do conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicados em resumo diário oficial eletrônico do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul. Consulta o conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, senhora conselheira, senhores funcionários, o processo da relatoria do conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, cujos pareceres mantemos nessa oportunidade. São os pareceres. Com a palavra, o conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, nos processos sob a minha relatoria, eu acolho o posicionamento do corpo técnico, bem como o parecer emitido pelo Ministério Público de Contas, à exceção do processo de número 645, e com fundamento nas normas legais expostas nos votos, proponho ao Tribunal Pleno que as matérias sejam decididas da seguinte forma. Iniciando pelos processos de números 336/2015, referente à apuração de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Itaporã, balancetes dos meses de julho a setembro de 2014, titular Sr. Wallace Gonçalves Milfonte, Prefeito Municipal, 616/2015, apuração de responsabilidade do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação de Carapó, balancetes dos meses de julho a setembro de 2014, titular Sr. Mário Valério, Prefeito Municipal, e processo 617, apuração de responsabilidade do Fundo Municipal de Saúde de Carapó, balancetes dos meses de julho a setembro de 2014, tendo como titular Sr. Mário Valério. Nesses três processos, senhor presidente, eu aplico multa aos titulares acima nominados, no valor equivalente a 90 UFERMs em cada processo, pela remessa intempestiva de documentos ao Tribunal de Contas via SICOM. No processo 645, apuração de responsabilidade, PPA e LOA do exercício financeiro de 2014 da Prefeitura Municipal de Douradina, e tendo como titular o senhor Darcy Freire, Prefeito Municipal, eu aplico multa ao titular acima nominado no valor equivalente a 30 UFERMs pela remessa intempestiva dos dados relativos à PPA e LOA via SICOM. E, por fim, senhor presidente, temos aqui o processo de número 1387, referente ao recurso ordinário interposto pela senhora Elcione Batista Messias Carrijo, ex-secretária municipal de saúde de Alcinópolis, contra a decisão simples número 420/2012. Eu conheço e dou provimento parcial ao recurso para desconstituir os termos dispositivos do inciso 3 da decisão simples número 02/420, com os efeitos de excluir a impugnação da despesa imposta à recorrente no valor de R$ 25.741,78. Nos processos com aplicação de multa, concedo o prazo de 60 dias contados da publicação do acórdão no Diário Oficial do TCE, consoante disposto na Lei Complementar 160/2012, observadas ainda as disposições do regimento interno deste tribunal. Em todos os processos aqui relatados, pela comunicação do resultado nos termos da Lei Complementar número 160, bem como do regimento interno deste tribunal. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro Osmar Domingos. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Aprovado por unanimidade, vão ao expediente. Processo sobre a relatoria da conselheira Marisa Serrano, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia,
devidamente publicado em resumo diário oficial eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta a nobre conselheira relatora se deseja relatá-las em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, são 11 os processos da relatoria da conselheira Marisa Serrano, cujos pareceres nós vamos manter nessa oportunidade. São os pareceres. Com a palavra, a conselheira Marisa Serrano, relatora da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores e senhoras. Os processos sobre a minha relatoria são os seguintes. Processo 1975-2014, da Câmara Municipal de Porto Murtinho, responsável Marco Andrei Guimarães, prestação de contas de gestão de 2013. Diante do exposto nos autos, voto no sentido que as contas sejam julgadas como contas regulares, com ressalva. Processo 2953-2014, da Câmara Municipal de Amambai, responsável Carlos Roberto Batista do Nascimento, prestação de contas de gestão de 2013. Diante do exposto nos autos, acolhendo o parecer da auditoria, voto no seguinte sentido, que as contas sejam julgadas como contas regulares com ressalva e pela aplicação de multa de 50 fermes ao ordenador de despesa. Voto no mesmo sentido no processo a seguir, o 4.058 de 2014, do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Itacuru, responsável Paulo Pedro Rodrigues, prestação de contas de gestão de 2013. Quanto ao processo 3.334 de 2014, do Fundeb de Amambai, responsável Sérgio de Eusébio Barbosa, cujo assunto é prestação de contas e gestão de 2013, eu acolho a análise da equipe técnica e o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido que as contas sejam julgadas como contas regulares. Voto no mesmo sentido nos dois processos a seguir, o 3.783 de 2014, do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Laguna Carapã, responsável Itamar Bilíbio, prestação de contas e gestão de 2013, e processo 1.678 de 2014, do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Antônio João, responsável Denise Aparecida Pereira Rios Araújo, cujo assunto é a prestação de contas e gestão de 2013. Quanto ao processo 810 de 2014, da Câmara Municipal de Bela Vista, responsável Jair Bispo Evangelista, prestação de contas e gestão de 2013, eu acolho a análise da auditoria e voto no seguinte sentido, para que as contas sejam julgadas como contas regulares com ressalva e pela recomendação responsável pelo órgão, para que observe com maior rigor as normas legais, assim como os prazos estabelecidos por esta Corte de Contas. Processo 20.643 de 2014, da Prefeitura Municipal de Laguna Carapã, recurso ordinário, cujo recorrente é Oscar Luiz Pereira Brandão, e a deliberação recorrida é a 1/175 de 2013. Pelo todo exposto nos autos, formulo meu voto pelo conhecimento da presente como pedido de revisão e, no mérito, dar parcial provimento ao pedido formulado pelo ex-prefeito municipal, tão somente para reduzir para 50 fermes a multa consignada no item 2 da decisão combatida, mantendo inalterados os demais comandos da decisão simples número 2/365 de 2012. Processo 20.671 de 2014, do Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis, recurso ordinário, recorrente Elcione Batista Messias Carrijo. A deliberação recorrida é a 2/423 de 2012. Face o exposto, formulo meu voto no sentido de conhecer do presente como recurso ordinário e, no mérito, dar total provimento ao pedido formulado pela recorrente para reformar a decisão recorrida para declarar regular e legal a formalização e execução dos empenhos caracterizados nos autos, números 604, 605, 943, 1973, 2293, 2294, 3.667 e 3.668, no valor total de R$ 583,50. E julgar prejudicada a apresentação dos demais empenhos acostados aos autos por não pertencer a esse processo, que inclusive já foram julgados nos autos do TC número 6.297 de 2007. Processo 9.911 de 2013, da Prefeitura Municipal de Iguatemi, responsável José Roberto Arcoverde, relatório resumido de execução orçamentária de 2013. Diante do exposto nos autos, voto no seguinte sentido, que seja aplicada multa equivalente a 30 fermes ao prefeito do município de Iguatemi pela remessa intempestiva do relatório resumido de execução orçamentária do primeiro bimestre de 2013 e pela recomendação ao responsável pelo órgão para que observe com maior rigor as normas legais, assim como os prazos estabelecidos por essa Corte para remessa de documentos e dados contábeis, e pelo apensamento ao balanço geral do exercício. Voto no mesmo sentido no processo a seguir. O 6.484 de 2013, da Prefeitura Municipal de Itacuru, responsável Cláudio Rocha Barcelos. O assunto é o relatório resumido da execução orçamentária bimestral do 6º bimestre de 2012.
Senhor presidente, em todos os processos relatados, as multas arbitradas deverão ser recolhidas ao acontecer no prazo regimental. E o resultado do julgamento será devidamente comunicado às autoridades competentes. Eram esses meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto da conselheira relatora. Encerra a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro José Ricardo Pereira Cabral? Com a relatora. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com a relatora. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com a relatora. Aprovado por unanimidade, voto expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta ao nobre conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Colendo plenário, processo da relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, cujos pareceres mantemos nesta oportunidade. São os pareceres. Com a palavra o ilustre conselheiro Ronaldo Chadid, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, servidores deste tribunal. Os processos a cargo desta relatoria são os seguintes. 4.514/2014, trata-se do termo de transferência de cargo de presidente da Agência Municipal de Habitação de Campo Grande, passado do senhor Dirceu de Oliveira Péteres para a senhora Marta Lúcia da Silva Martinez. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do termo de transferência de cargo em questão e apensamento dos autos ao balanço geral do respectivo exercício, nos termos das disposições legais apontadas no voto. Nos próximos 7 processos, em que se apuram responsabilidades pelo não encaminhamento de balancetes ao Sistema Informatizado de Acompanhamento de Contas Municipais, voto pela aplicação de multa aos respectivos gestores. Processo 2603/2015, 30 ufermes, a senhora Sônia Monteiro Candeloro, gestora do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de São Gabriel do Oeste, pelo não encaminhamento dos balancetes do exercício 2014. Processos 2.592, 2.607, 2.608, 2015, voto pela aplicação de multa ao senhor Adão Onírio Rolim, prefeito municipal de São Gabriel do Oeste, em valor correspondente a 30 ufermes para cada um dos processos mencionados, respectivamente, em razão do não encaminhamento dos balancetes do município e dos fundos municipais de desenvolvimento e de investimentos culturais, todos referentes ao exercício 2014. Processos 2.715 e 2.718 de 2015. 30 ufermes em cada um dos dois processos, a senhora Juliana Pereira de Almeida, prefeita municipal de Miranda, pelo não encaminhamento dos balancetes do município e do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, referentes aos meses de novembro e dezembro do exercício de 2013. E processo 2.864/2015. 30 ufermes ao senhor Gilson Antônio Romano, gestor do Fundo Municipal de Defesa Civil de Rio Negro, pelo não encaminhamento dos balancetes referentes aos meses de junho a setembro de 2014. Processo 7.791/2013. Trata-se de inspeção ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Terenos, tendo como período inspecionado o exercício 2012, sob a responsabilidade de Humberto Rezende Pereira, prefeito municipal à época. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto pela impugnação de R$ 33.981,42, referente às despesas realizadas irregularmente, conforme descrição feita no item 6, subitens 6.1, 6.4, 6.5, do respectivo relatório de inspeção, responsabilizando o ordenador de despesas, prefeito municipal de Terenos à época, senhor Humberto Rezende Pereira, pelo ressarcimento ao erário municipal da quantia devidamente atualizada, acrescida de juros legais na forma da lei, pela aplicação de multa à autoridade acima nominada em valor correspondente a 300 ufermes. Por último, o processo 1561/2010/001, que trata de recurso ordinário interposto pela ex-prefeita do município de Santa Rita do Pardo,
senhora Eledir Barcelos de Souza, em face da respeitável decisão simples 613/2013 da Primeira Câmara. Em comunhão com o parecer exarado pelo Ministério Público de Contas, voto pelo conhecimento e não provimento do recurso, nos termos das razões apontadas na proposta de julgamento. Em todos os processos com aplicação de multa, voto pela concessão do prazo 60 dias para o recolhimento ao FUNTC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento dos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial, em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados dos termos regimentais. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como voto o conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. Acompanho o relator. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Aprovado, vão ao expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta o ilustre relator, conselheiro relator, se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, ratificamos o teor dos pareceres darados em cada um dos processos do conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. São os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Osmar Domingues Jerônimo, relator da matéria, para proferir leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas. Processo número 3.846 de 2014, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Dourados, correspondente ao exercício 2013, tendo como responsável a senhora Ledi Feria. O processo 3.880 de 2014, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Maracaju, correspondente ao exercício de 2013, tendo como responsável o senhor Maurílio Azambuja. O processo 3.920 de 2014, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Maracaju, correspondente ao exercício 2013, tendo como responsável o senhor Maurílio Azambuja. O processo 3.700 de 2014, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Alvorada do Sul, correspondente ao exercício 2013, tendo como responsável o senhor Juvenal de Assunção Neto. E o processo 3.707 de 2014, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Maracaju, correspondente ao exercício 2013, tendo como responsável o senhor Maurílio Azambuja. Eu voto pela regularidade da presente prestação de contas anual de gestão. E o processo 3.872 de 2014, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Maracaju, correspondente ao exercício 2013, tendo como responsável o seu Maurílio Azambuja. Eu voto pela regularidade, com ressalva da presente prestação de contas anual de gestão, haja vista a ausência do parecer emitido pelo Conselho Municipal, pela aplicação de multa no valor correspondente a 30 UFERMs ao senhor Maurílio Azambuja, pela recomendação ao responsável pelo órgão para que adote as medidas necessárias visando ao integral cumprimento da Instrução Normativa TCMS número 35 de 2011 e suas alterações. Em todos os processos supracitados, senhor presidente, as partes interessadas serão intimadas do resultado do julgamento. São os meus votos, excelência. Em discussão, os relatórios e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. Com o relator. Conselheira Maria Serrano. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Gerson Domingos, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta o ilustre relator, conselheiro relator, se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos seus pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, processo da relatoria do conselheiro Gerson Domingos, cujos pareceres mantemos nesta oportunidade. São os pareceres. Com a palavra, o ilustre conselheiro Gerson Domingos, relator da matéria, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, representante do Ministério Público
do Tribunal de Contas, servidores. Nos processos sobre a minha relatoria, acompanhei em parte os apontamentos do corpo técnico, bem como as opiniões da Procuradoria de Contas e, com base nas convicções firmadas e nos fundamentos legais adotados nos votos, decidi as matérias, propondo ao colegiado plenário que as mesmas recebam as seguintes soluções. Iniciando pelo processo de número 20.085/2014, recurso ordinário, interposto pelo senhor Fauzi Mohamed Abdul Hamid Suleiman, atos de demissão de pessoal pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, conhecer e dar provimento parcial ao recurso para reduzir o montante da multa imposta ao recorrente de 200 para o total de 70 UFERMES, mantendo os demais comandos de decisão simples do número 02/176/2013, com o retorno do processo à jurisdição do conselheiro relator originário da matéria para prosseguimento. No processo de 13.776/2013, recurso ordinário manejado pelo senhor João Paulo Marcelo Esteves, contrato de número 715/2007, CLP/PMD, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Dourados, conhecer e dar provimento parcial ao recurso para alterar e excluir as convicções e partes dos comandos dos itens 1 e 4 da decisão simples de número 39/2012, com efeitos práticos de hora, declarar regular a etapa de execução financeira do contrato e excluir a glosa de despesa imposta ao recorrente e reduzir o montante de multa de 300 para o total de 30 UFERMES, cuja combinação decorre do atraso de remessa de documentos complementares à execução financeira do contrato, só agora feita nessa sede recursal, mantendo os demais comandos da decisão recorrida, com o retorno do processo à jurisdição do conselheiro relator originário da matéria para prosseguimento. No processo 14.060/2013, do recurso ordinário interposto pelo senhor Osmar Ajala da Costa, inspeção ordinária número 2/2011, realizado na Câmara Municipal de Bodoquena, conhecer do recurso dar provimento parcial com os seguintes efeitos práticos: manter a convicção firmada no item 1 da decisão simples número 152/2012, no concernente às declarações de irregularidade dos atos apontados na inspeção ordinária, alterar o comando do item 2 da mesma decisão para reduzir a multa interposta ao recorrente a um patamar pedagógico combinado segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixado no momento equivalente a 20 UFERMES a ser recolhida na forma já definida pela decisão recorrida. Recomendar ao atual presidente do Poder Legislativo do município de Bodoquena, no sentido de que evite incidir nas mesmas falhas, acautelando-se via cumprimento das medidas especificadas na decisão. No tópico acima da decisão ora prolatada, solicito a senhora secretária de Sessões a corrigir a inserção na indicação do nome do município, onde constou, por equívoco, como sendo de Paranhos, substituindo pelo nome correto, que é de Bodoquena, e determinar o retorno do processo à jurisdição do conselheiro relator originário da matéria para prosseguimento. No processo 984/2010, no recurso ordinário interposto pela senhora Liberaci Lino Batilani, inspeção ordinária número 69/2009, realizada no Fundo Municipal de Saúde de Bela Vista, conhecer e dar provimento parcial ao recurso para manter a declaração de irregularidade dos atos descritos como tal pela decisão recorrida e reduzir e alterar o critério das multas impostas à recorrente e a sua sucessora, a senhora Rúbia da Silva Borges, fixando-as no montante individual de 10 UFERMES a ser recolhido por cada uma delas, com a recomendação especificada no voto ao atual gestor do fundo e, finalmente, o retorno do processo à jurisdição do conselheiro relator originário da matéria para prosseguimento. E, finalmente, no processo 14.081/2013, do pedido de revisão requerido pelo senhor Anísio Pereira Thiago, do contrato número 1/1999, termos aditivos celebrado entre a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos e a empresa Xerox Comércio e Indústria Limitada, conhecer e julgar parcialmente procedente o pedido de revisão para, desde logo, proferir novo julgamento da matéria com a redução do montante da glosa de despesa imposta ao requerente via decisão revisada de R$ 6.524,07 centavos, no valor de R$ 3.016,67 centavos, fixando mantidos os demais comandos de julgamento combatido a serem impulsionados pelo conselheiro relator originário do feito. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto do conselheiro relator. Encerra a discussão, passamos à votação da forma regimental. Conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. Acompanho o relator. Conselheira Maria Serrano. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com o relator.
Aprovado, vão expediente. Regime de urgência. Processo TC 13.567/2015. Projeto de lei acrescenta e altera dispositivo da Lei Complementar número 160, 2 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e das outras providências. Passa às mãos do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. José Edo Camilo, para emissão de parecer. Parecer oral. Senhor presidente e ilustres conselheiros, nós recebemos com antecedência o anteprojeto de lei de autoria da presidência da Corte de Contas, ora submetida à apreciação desse Tribunal Pleno. Institui, no caso, através de modificações na Lei Complementar número 160, institui o termo de ajustamento de gestão, instrumento que poderá ser utilizado pelo Tribunal de Contas quando necessário, como um instrumento largamente utilizado no Ministério Público para ajustamento lá de conduta, aqui de gestão. Insere o projeto o artigo 25A, a lei orgânica, e modifica dispositivos do artigo 45, parágrafo 5º, da própria lei, e o artigo 62, com relação ao prazo prescricional. Evidente que é um instrumento de grande valia para o Tribunal de Contas, já se fazia necessário que o Tribunal tivesse essa iniciativa, e não vemos óbice para que o projeto seja remetido à Assembleia Legislativa, uma vez que atende os dispositivos legais e constitucionais. É o nosso parecer, senhor presidente. Designo o excelentíssimo senhor conselheiro Ronaldo Chadid para relatório e voto oral. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, em apreciação do anteprojeto de lei que foi inspirado pelo presidente desta Casa e encaminhado a esse Tribunal Pleno para análise e julgamento. O Ministério Público de Contas apreciou o mesmo, que trata da alteração de dispositivo da Lei Complementar número 160, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e das outras providências. Em caso, a criação do termo de ajustamento de gestão por parte deste Tribunal de Contas. Sob o aspecto formal, o Ministério Público já se manifestou favoravelmente, e com relação ao alcance dessa medida, que pretende adotar o nosso Tribunal de Contas, como já fazem outros tribunais de contas do país, nós só temos a parabenizar o nobre presidente pela iniciativa, e diante da manifestação favorável do Ministério Público e o alcance da medida, o meu voto é pela aprovação do seguinte anteprojeto. Em discussão, relatório e voto oral do conselheiro relator. Encerra a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. Com o relator. Conselheira Marina Serrano. Com o relator. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Aprovado. Encaminho a Secretaria das Sessões para as devidas providências. Ainda em regime de urgência, processo TC 3.636/2015. Assunto: resolução. Aprova o regimento setorial da Escola Superior de Controle Externo, SCOEX, criada pela Lei nº 3.906, de 27 de maio de 2010, e da outras providências. Passo às mãos do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. José Edo Camilo, para emissão de parecer. Senhor presidente, ilustre conselheiro, o processo já é anunciado pelo presidente desta Corte, que trata da projeto de resolução que aprova o regimento setorial da Escola Superior de Controle Externo, nossa SCOEX. A SCOEX existe, criado pela Lei 3.906 de 2010,
E o próprio regulamento organizacional, aprovado pela Resolução 14, de 24 de junho de 2015, exige, então, que a SCOEX passe a possuir um regimento setorial, até para que as suas atividades sejam completamente reconhecidas. Não, formalmente, o processo não tem nenhum senão, e quanto ao mérito, é indiscutível a necessidade do presente projeto de resolução e, consequentemente, da aprovação desse verdadeiro estatuto da SCOEX. Nosso parecer é favorável, senhor presidente. Designo a excelentíssima senhora conselheira Marisa Serrano para o relatório e voto oral. Senhor presidente, acolho aqui as manifestações do Ministério Público de Contas, tendo em vista a importância desse instrumento para regular a organização da SCOEX, e principalmente, senhor presidente, porque ele confere autonomia operacional para o cumprimento de suas finalidades e competências, segundo o que reza esse projeto de resolução. Portanto, sou amplamente favorável a esse projeto para que a SCOEX possa, a partir de agora, ter um instrumento que lhe dê substrato para continuar com as suas atividades. Esse é o meu parecer, senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Presidente, eu queria discutir a redação no artigo 6º, parágrafo único, e propor uma mudança. A redação atual diz o seguinte: o coordenador-geral será designado pelo presidente do Tribunal de Contas. Como eu entendo que o coordenador-geral é uma pessoa mais próxima do diretor, é o assessor mais próximo, eu entendo que a designação deveria ser do diretor ao presidente que o nomeie, para que a escolha fique do diretor e não do presidente da Casa. Vossa Excelência, então, propõe uma emenda. Uma emenda para que a gente mude a redação dizendo: o coordenador-geral será designado pelo diretor e nomeado pelo presidente. Eu vou passar as mãos do procurador do Ministério Público de Contas para ele avaliar, apreciar a sugestão, e peço, então, que a própria relatora, se assim for, ela acolha a proposta sugerida pelo nobre e pelo ilustre conselheiro Osmar Jerônimo. Qual o dispositivo, Excelência? Artigo 5º? Artigo 6º? 6º, parágrafo único. Ah, tá. Estava no... Tá no O coordenador-geral será designado pelo presidente do tribunal, devendo a escolha recair sobre profissional de nível superior com amplos conhecimentos na área de educação. É essa a redação? Essa redação é atual. Eu estou propondo que ele seja designado pelo diretor, porque eu entendo que ele é o assessor mais próximo do diretor. Senhor presidente, na verdade, eu gostaria até de declinar, do meu ponto de vista, visto que isso é uma questão de organização, e melhor do que ninguém, a própria diretora da SCOEX, que é relatora do projeto, poderia justificar, poderia apresentar suas razões de convencimento ao ilustre conselheiro. A mim, eu estou plenamente convencido, acho que a redação aqui não altera em muito o teor da coisa. Que a nobre relatora, então, se manifeste com relação à proposição do conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Eu acolho a proposta do conselheiro Osmar, porque, se nós raciocinarmos em cima da estrutura de uma escola, é claro que o diretor da escola poderá sugerir ao presidente a designação de um nome que possa, de fato, ser o coordenador-geral da escola, que possa ter as mesmas ideias ou, pelo menos, que possa executar as ações propostas pelo diretor da escola, que tenha a mesma visão de conjunto, e o presidente aí faz a sua nomeação, se assim o achar melhor. Portanto, eu acolho a proposta do conselheiro Osmar. Em discussão, relatório e voto oral da conselheira relatora Maria Serrano, acatando a sugestão do nobre conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Com o voto, o conselheiro José Ricardo Pereira Cabral. Acompanho a relatora. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com a relatora. Conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, já. Com a relatora. E conselheiro Gerson Domingos. Com a relatora. Aprovado, encaminha as secretarias das sessões para as devidas providências e alteração, incluindo aí a sugestão do conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, que acolhido pela relatora. Encerrada a pauta do julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros
conselheiras e representantes do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Senhor presidente. Conselheira Marisa, com a palavra, por favor. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas e, principalmente, para todos os nossos servidores. As ações educacionais da SCOEX para esse mês de agosto começa agora com um curso de Fundamentos do Direito Público, cujo instrutor é o Dr. Carlos Fabrício Campanile Braga, que é procurador do Estado de Mato Grosso do Sul, que tem como conteúdo ampliar os conhecimentos e fixar os conceitos contemporâneos sobre o direito público e o Estado. Os participantes são os servidores desse nosso TCE, e o período vai de 18 a 21 de agosto, com carga horária de 16 horas. E, além disso, senhor presidente, temos um evento que eu gostaria muito de convidar todos os conselheiros a participarem, todos aqueles interessados, o que nós estamos chamando de Diálogos Republicanos, cujo tema é gerenciamento de hospitais através de organizações sociais de saúde, a OSS. Os participantes participarão como palestrantes o Tribunal de Contas de São Paulo e o Tribunal de Contas de Goiás, que são 2 tribunais que já fazem esse tipo de fiscalização, de acompanhamento. Além disso, convidamos também a Secretaria de Estado de Saúde, o Conselho Estadual de Saúde, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e, principalmente, os municípios sede desses hospitais regionais, que estão sendo propostos pelo Governo do Estado para que assumam esse novo tipo de organização. Portanto, como é um fato novo para esse tribunal, que até hoje não trabalhamos com a fiscalização das OSS, era interessante que todos os conselheiros e principalmente os nossos técnicos pudessem participar dessa discussão, até porque nós veríamos como é que 2 tribunais, como Goiás e São Paulo, que trabalham há tempos nessa área, possam nos colocar os prós e os contras e as dificuldades que eles encontram nessas fiscalizações. Era esse meu comentário, senhor presidente. Encerrada a fase das comunicações diversas e nada mais havendo a tratar, esta presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outra para dia e hora regimentais. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão.